Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando aqui o 5º episódio do Plantões que Marcam. E esse episódio é um episódio de peso, né, Felipe? Nossa, esse episódio Temos duas convidadas é de milhões. excepcionais, de muita bagagem profissional. Eu tenho certeza que vai agregar muito para você, recém-formado, você estudante que assiste os nossos episódios. E dessa vez, a gente até então estava trazendo convidados mais jovens, que ainda estão naquela experiência de início de carreira, mas hoje a gente vai falar com pessoas que já passaram por todos os caminhos e tem muito a contar e nos enriquecer, né, com conhecimento e experiências. Não sei se os nossos telespectadores já entenderam um pouco, né, Fê? O Plantões que Marcam, esse podcast, ele tá trazendo pra gente alguns temas importantes. A gente falou de Covid, a gente falou sobre formação médica e hoje, pelo fato da gente ter essas duas convidadas extremamente especiais, a gente vai falar de carreira médica de sucesso. Exato. Tudo que você precisa saber para ser um médico excepcional, você vai aprender hoje. Vamos lá, vamos apresentar as nossas convidadas. Como de praxe também, a gente deixa as nossas convidadas se apresentarem. Com certeza, com certeza. Vamos lá, fala um pouquinho sobre você, Maria de Fátima. Eu vou começar, que eu sou a mais velha, eu acho mais do que justo que seja comigo mesmo, né? Meu nome é Maria de Fátima Dias de Souza Brito, eu sou piauiense, mas formei-me aqui na UFMG em 1986, fiz a residência no Hospital das Clínicas e depois eu fiz pós-graduação também na UFMG em patologia cervical e colposcopia, que na verdade é a minha maior paixão profissional. Vera, fala um pouquinho sobre você. Eu sou Vera Lúcia Lopes Furtado, tenho 55 anos, sou mineira de Juiz de Fora, formei na UFJF em 89 e vim para Belo Horizonte fazer residência médica em ginecologia no Odete Valadares. Depois fiz um ano de mastologia, né? E tive a oportunidade, durante a minha carreira, de trabalhar tanto na área pública quanto na área privada. Eu acho que isso, para mim, demonstrou um diferencial enorme, né? No aprendizado, tanto atendendo as pacientes carentes, quanto as pacientes que me procuram, né, diretamente no consultório. Hoje eu exerço a função de ginecologista e obstetra e de consultório, e hoje eu tenho um emprego no Odete Valadares, que sou concursada, né, do Estado, e já estou preparando para a aposentadoria. Então, Ótimo. Acho que nós estamos aí no final. A hora de descansar está chegando. No público, sim. No privado, eu acho que vai demorar mais um pouquinho, né? Mas aí vai dar tempo de você poder ir para a praia no Nordeste? Pois isso é quem você pode, falou que era né? do Piauí, eu tenho uma paixão pelo Nordeste. Sempre que eu posso, sobra um tempinho na minha agenda, eu corro para lá, para alguma praia de lá. Você viu que eu comecei meu currículo com Exato. a origem, né? Muito bem. Isso aí é um pré-requisito e uma qualidade. Nordestino, você já sabe, né? Eu acho vocês maravilhosos. Maravilhosos. Muito obrigada. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre carreira de sucesso, a gente até falou no podcast passado, né, Fê, sobre as dificuldades da formação médica, dos empecilhos que a gente tem para a formação e das alegrias que a medicina traz para a gente. A gente estava falando sobre coincidências da vida, sobre amizades que a gente faz ao longo da nossa formação, que muitas vezes amizades que são para o resto da nossa vida. E a gente tem algumas amores, a gente encontra amores na medicina. Com certeza. Né? A gente falou sobre médicos que se relacionam com outros médicos e que muitas vezes esse amor ele surge na faculdade. Mas antes de começar esse podcast, falar sobre carreira médica, eu queria ressaltar uma coisa que para mim é muito significante. Hoje, vocês já sabem, eu sou médico ginecologista e obstetra, e eu escutei uma vez uma passagem que falava sobre a importância do médico ginecologista e obstetra. E ele falava sobre a capacidade do toque. E que o médico ginecologista e obstetra, ele é a primeira pessoa a tocar em alguém. E o obstetra, ele tem acesso a uma energia, né? Uma energia sobre o nascimento, uma energia sobre aquele momento, sobre a responsabilidade que você tem sobre aquela família. E como a gente falou sobre
as coisas maravilhosas que a medicina traz, eu tenho um relato muito legal para falar para vocês, que isso é uma coisa que impactou muito a minha vida como profissional, como escolha profissional, como até parâmetros que a gente usa para exercer a nossa especialidade. A doutora Maria de Fátima foi a médica que fez o meu parto. Então, assim, eu fiz medicina, me especializei no hospital onde ela é preceptora hoje, e foi minha preceptora, e eu acho isso uma coincidência da vida tão grande, né? Eu me especializar numa determinada especialidade que eu vou me deparar com a médica que fez o meu parto. E ao longo da minha trajetória profissional e até mesmo pessoal, vendo minha mãe nas consultas, relatando, a admiração enorme que a gente sente por você. Obrigada. Viu? Então eu fico extremamente feliz da minha vida ela ter cruzado em determinado ponto que a gente se cruzou como profissional. E eu tive o privilégio de aprender com você. Tá? E eu acho que isso é um privilégio gigantesco, porque ser seu residente, ter você próximo para a formação, todo mundo que já rodou pelo Odete, como acadêmico, como residente, sabe o quanto que as duas profissionais que estão aqui hoje são profissionais gabaritadas. Não só pelo conhecimento técnico, mas por outros pilares que a medicina tem. A medicina não é só técnica. A medicina ela tem outros pilares, por exemplo, como relação médico-paciente, saber olhar para o paciente e entender além daquele diagnóstico. E eu acho que eu tive esse privilégio estando com vocês. Então, eu acho que antes de começar, eu queria passar essa mensagem como uma questão pessoal também. A Fatinha fez 2 partos do Felipe, o parto para a vida e o parto para ginecologia. Exatamente. Muito bom. Exatamente. E me conta uma coisa. Vocês ainda se lembram de quando vocês começaram? Como é o que permeava a cabeça de vocês? Os anseios, os sonhos? Como era vocês com 30 anos lá, quase formando, e hoje, assim? Como é que vocês enxergam essa disparidade, assim, de cabeças e depois de tudo que vocês viveram? Talvez uma coisa legal que a gente pode falar é Vera e Fatinha. O que vocês falariam hoje para aquela acadêmica que estava formando em medicina? O que vocês aconselhariam para essa estudante que está terminando a faculdade de medicina com 1000 desafios que vão enfrentar ao longo da carreira? Qual conselho você daria? O que você falaria para essa acadêmica que está formando, cheio de energia, para dar plantão, para fazer a especialidade? Qual o recado que vocês dariam para ela? Eu acho que a primeira coisa para a gente enfrentar uma profissão que nem a de médico, a gente tem que ter determinação, né? Hoje eu sinto vocês, assim, a juventude um pouco meio perdida. Ela quer abraçar, né? Ela quer fazer tudo. Então, eu acho que, a princípio, eu orientaria primeiro traçar, né? Um modelo, nem que ela experimente outras áreas, né? Mas eu acho que ela devia traçar um caminho a ser seguido, né? E dizer que medicina não tem atalho. Medicina é uma profissão que você constrói dia a dia. Não tem como você pular caminho, né? Então, esse anseio, às vezes, vai te prejudicar, né? Em querer assumir tudo, em querer fazer tudo, porque medicina não é assim, né? É o dia a dia, é um aprendizado atrás do outro e a gente vai amadurecendo. E eu acho muito interessante essa coisa do público e do privado, né? Porque a gente consegue desenvolver enquanto pessoas, né? Enquanto profissional, e tem que dedicar. Isso é fundamental. Essa dedicação talvez é a palavra, né, mais chave aí para mim que eu diria. Se não tiver, eu acho que perde todo sentido. O caminho não é né? fácil. Não é fácil e o olhar para o paciente que você já falou é o principal, né? Porque o médico, ele trabalha com o que mais de profundo tem no ser humano, que é o medo da doença, o medo da morte, e a gente tem que estar do lado,
né? O paciente não sabe o tanto que você é bom médico. Se você não der muito fora, não errar muito, né? Mas ele sabe o tanto que você é parceiro, o tanto que você está ali do lado, o tanto que você está com ele nos momentos difíceis. Então, isso é que eu acho mais difícil. Se a pessoa não tem esse olhar, acho que perde o sentido. Eu acho que devia até pensar em outra profissão. Ou dentro da medicina mesmo, escolher a área que não tem esse contato direto com o paciente. Que não seja assistencial. Sim, né? Com exames, né? Sim. Que ele tenha tempo para discutir a conduta dele com o outro, para diminuir a margem de erro. E você, Fatinha, o que você falaria? Olha, o que me preocupa hoje, mais em relação a essa ansiedade de vocês quando começam, é que eu vejo que a grande maioria vem de escola privada, né? Então, são pessoas que tiveram a oportunidade de ter família que bancaram mensalidades aí na faixa de R$10.000. E a pessoa tem que entender que aquele investimento não é em curto prazo. Foi um investimento grande que trouxe um monte de sacrifício, mas que não se pode ter pressa. A pressa faz aumentar o erro. Todas as vezes que te oferecem um trabalho com uma remuneração maior, isso é igual a aplicação financeira. Estão te pagando mais, meu filho, você está correndo mais risco. Então, a primeira coisa que eu acho que o cara tem que fazer é o seguinte: eu vou pegar o serviço mais pertinho da minha casa que tiver. Porque se der errado, estou pertinho da minha cama para ir chorar no meu travesseiro. Agora, sair pelo mundo bancando tudo, eu tive uma oportunidade, quando eu terminei a residência, eu tive uma oportunidade de trabalhar num município aqui perto. E eu ganharia lá, eu poderia ir uma vez na semana, eu iria ganhar mais que o dobro do que eu ganhava no outro local que eu atendia 5 vezes na semana, um sindicato que eu trabalhei aqui. E eu fui encantada com o valor. Quando eu voltei, fui pensando na estrada e tal, cheguei em casa, meu pai me perguntou o que eu tinha achado. Aí eu falei com ele que era muito boa a grana, mas que tinha estrada. Aí meu pai falou comigo: minha filha, a gente não vai até o dinheiro. É o dinheiro que vem atrás da gente. Você tem pressa de ganhar dinheiro? Eu falei: não. E ele falou comigo de novo a mesma coisa. Quando eu tomei posse no concurso da prefeitura aqui, fui para um posto de saúde na periferia lá longe, fui tomar posse com ele. Dentro do carro ele vem em silêncio. Aí ele perguntou para mim de novo: você está com pressa de ganhar o dinheiro? Não. Então, eu tomei posse na prefeitura às 10 da manhã, me apresentei no posto às 2, voltei na prefeitura às 3h30, pedi minha demissão e ele falou comigo: agora vamos ali que eu vou te pagar um sanduíche no Xodó. Então, até hoje, quando eu passo na porta do Xodó, eu rezo pro meu pai que já faleceu. Esse podcast para mim é tão especial, Fê, porque elas foram minhas chefes, sempre vão ser assim, e para além de ensinar a medicina, a especialidade de ginecologia e obstetrícia, essa história eu já ouvi, sabe? Falei. Essa história eu já ouvi, conselhos que elas me passaram ao longo da minha especialidade e que eu escuto essa frase, essa mensagem, sabe quando soa no seu ouvido e é uma coisa familiar? Sabe aquela história que você escuta e é uma história gostosa de ouvir? E então, eu fico imensamente feliz de estar aqui hoje, sabe? Eu fico imensamente feliz de estar ouvindo, de estar tendo a oportunidade de repassar, né, esses conhecimentos de para mais repassar, pessoas. exatamente, de repassar. E elas falando sobre essa questão de incerteza, de dúvida, de às vezes a gente querer acelerar certos passos na nossa vida. Eu me vejo um pouco assim, sabe? Então, quando eu escuto isso, sabe aquele sinal que fala assim: calma, as coisas vão vir, vai devagar, vai no seu tempo, que as coisas vão chegar e vão encaminhar da melhor forma possível. Eu não sei se vocês têm muito acesso às redes sociais, mas as redes sociais hoje criam uma falsa sensação de sucesso rápido. E eu percebo que a minha geração, ela não está disposta a fazer sacrifício para ter... Ela quer o sucesso, mas ela não tem determinação. Uhum. Ela, às vezes, não quer se sacrificar um dia de balada,
sacrificar talvez um relacionamento para poder focar no desejo que todo mundo tem. Minha mãe fala uma coisa que ganhar dinheiro todo mundo quer, mas pouca gente está disposta a realmente fazer sacrifícios, arriscar. Então, é uma geração que precisa mais dessa resiliência que o seu pai te mostrou, sabe? E então, vocês também percebem isso nessa geração? Que vocês convivem muito com os jovens que estão passando, que vocês são professoras, que falta um pouco de foco? Muito. Eu acho assim, a gente também já conviveu com muitos alunos residentes, né? Mais de 30 anos, né? Desde que a gente assumiu a carreira de médico. A gente assumiu também um pouco essa carreira de professor. Mas eu nunca vi como agora. Eu nunca vi. Eu acho assim, a Fátima foi uma pessoa que teve até um conforto. A família dela era de Belo Horizonte, então ela tinha uma casa para morar. Eu não, eu cheguei aqui, eu não tinha, eu só tinha a bolsa da residência, então eu tinha que ter uma carreira na prefeitura. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Cada pessoa tem que assumir, né, de acordo com a sua necessidade. Né? Tem pais, igual a Fátima falou, que pagou 10 mil e agora eles precisam, pelo menos, reverter um pouquinho dessa ajuda para a família. Devolver a família. Tem muita gente que não quer, primeiro ano, fazer residência, ele quer trabalhar porque precisa. Mas igual essa geração agora, eu nunca vi. Eu posso falar isso porque eu tenho filhos médicos, então convivem muitos jovens lá em casa, e eu nunca vi assim a pressa, o afã de ganhar dinheiro, sabe? De querer abraçar tudo, de querer ir além do que realmente dá conta. Né? E nessa velocidade. E eu vi até uma pessoa falando outro dia que o jovem hoje, ele está muito movido pelo prazer e não pelo desejo. Exato. O prazer é aquilo que imediato. O imediatismo é uma coisa que está assustando. O prazer, você tem que elaborar, o desejo, você tem que elaborar o seu desejo. Muitos nem sabem o que verdadeiramente prazer, desejam. Não. Prazer é imediato e está todo mundo buscando prazer. Não só na medicina, na profissão, mas na relação, nos relacionamentos. Então, eu acho que essa transição está assustando a gente, né? Sim, que sempre trabalhou, igual você falou. Vocês, como vocês viram aquela... Não era assim, a gente era levado, né? A gente ia conquistando. Hoje, eles são tomados por um sentimento de urgência que é diferente. Mudou demais, né? Eu vejo que a Vera é mais nova do que eu, um pouco mais nova do que eu, mas nós somos uma geração onde a residência era dedicação exclusiva, né? Então, eu tive uma colega de residência que ela já tinha um outro curso superior, ela era enfermeira. E ela precisava, porque ela era casada, tinha filho, ela precisava trabalhar como enfermeira. E ela continuou a trabalhar, que ela já trabalhava. E o nosso coordenador de residência descobriu que ela estava dando um plantão de 15 em 15 dias em outro município. Quer dizer, no fim de semana que ela tinha de folga da residência, ela ia melhorar a renda dela. Ele chamou ela no meio de todo mundo, foi uma descascada. Hoje, os R1s querem atender muito rapidamente para poder ir já atender em algum lugar. Quer dizer, que horas que o cara vai estudar? A carga horária dele já é maldita, de trabalho dentro da residência. Se o cara ainda tiver produzindo... Não estuda. Aí eles chegam lá e ficam atrás da gente, assim, ó, as orelhas desse tamanho, prendendo tudo de orelhada. Só que não dá, não sedimenta, né? A gente fala, ô, bicho, vai, estuda quando chegar em casa isso aqui, ó, vamos ver. E assim, uma coisa que, querendo ou não, por exemplo, hoje a bolsa de residência é R$ 4.106. É um salário... Bruto. Mas é um salário, óbvio, para médico, pouco. Mas se você for comparar com a população brasileira, dá para sobreviver, para se dedicar, sabe? Enquanto não forma e daí consegue ter a ascensão social que se pretende na medicina. E aí entra uma pergunta que eu gostaria de tratar, que você ressaltou muito, o público do privado. Você acha que o contato dos médicos com a rede pública
com essa discrepância salarial, né, entre um médico e a imensa maioria da população brasileira ganha menos de que R$2.000. Ajudaria nessa concepção deles entenderem, cara, 4 mil não é tão pouco assim. Dá para eu dar o meu jeitinho aqui até eu formar e depois começar a ganhar meu dinheiro. Você acha que é interessante pro recém-formado ter esse contato com as diferentes gamas sociais do Brasil? Assim, é fundamental, eu acho. Então, assim, tem que ser muito insensível para não perceber essa diferença e crescer como gente. A maior vantagem da medicina é essa, né? O crescimento, né? O crescimento pessoal. Eu encontrei uma amiga vizinha que é pediatra na garagem. Fátima conhece, e coincidentemente ela virou para mim e falou assim: Vera, eu estou aposentando. E ela está aposentando com uma aposentadoria que a gente sabe que ela vai receber uns 6 ou 7 vezes mais do que eu, né? Aí eu pensando, oh meu Deus, ela vai aposentar com um salário muito melhor do que o meu. Aí eu parei, será que eu fiz a escolha errada? Aí hoje eu vejo. Aí eu fiquei pensando, falei, não fiz a escolha errada, porque o lugar onde eu escolhi, né, eu não vou ter esse dinheiro agora, que depois com a idade o dinheiro já não fica, né, sendo talvez mais importante, mas onde eu fiz amigos, eu convivi com residentes, eu cresci profissionalmente. Cresceu como ser humano. Como ser humano, principalmente. O que eu quero mais do que isso? Com certeza. Entendeu? Então, o ganho, eu acho que eu fiquei feliz que eu pensei, eu fiz a escolha certa. E às vezes o jovem, né? Ele não consegue ainda enxergar o que é o mais importante. E aí cabe gente que nem eu e Fátima, que está ali na linha de frente, tentar levar um pouquinho dessa vantagem para eles, né? Desse outro olhar, né? Até porque, ao nos verem lá tanto tempo depois, com a remuneração tão menos do que eles desejam, eles têm que ver que vale a pena, né? Que não foi de lá, que nós não ficamos lá esse tempo todo só por causa do dinheiro. Claro que a gente ganhou algum dinheiro lá também, mas teve muito mais ganho. Eu, por exemplo, eu estou aposentada no Odete há 5 anos. E eu pego contrato administrativo num valor... Pior que a residência. Pior do que a residência. A bolsa. O meu salário lá hoje não dá 2 salários mínimos. E eu continuo indo lá com a mesma alegria. Aliás, com mais. Se eu pudesse, eu não iria continuar fazendo a medicina privada. Eu ficaria só no público. Só que eu preciso continuar ganhando a vida. Eu fico até emocionada. Porque tende-se a não querer. E é o lugar que mais precisa de gente boa trabalhando. Mas dá muito retorno pra gente. Vocês não imaginam como dá retorno pra gente. A gama de casos que a gente vê, a diversidade, né? A gente lida com o acadêmico, a gente lida com o residente. Eu falo que isso dá uma arejada, né? Eu também tenho 3 filhos. E, às vezes, eu chego em casa e solto, assim, uma gíria nova. Aí, meu menino vira e fala assim, mãe, coisa ridícula. Você falando isso aí, eu falei, eu aprendi lá hoje, estou aplicando. Você se mantém sempre jovem. Exatamente, exatamente. Muito bom. Nossa, eu realmente, porque eu já usei muito. Graças a Deus, hoje eu não preciso. Mas já usei muito o Sistema Único de Saúde. E já fui muito maltratada por gente que não queria estar lá. Então, ver essa paixão de vocês é louvável. Fernanda, eu vou te falar uma coisa aqui, a Fátima vai concordar. Eu atendo a minha paciente igual. No posto de saúde, no Odete Valadares, o particular, o convênio, o sem ônus. O meu atendimento não muda uma linha. Porque é gente do mesmo jeito. Exatamente. Exato. Né? Então, isso é do profissional. Eu acho que esse assunto ele é tão importante que eu acho que isso deve nortear a cabeça dos jovens que estão formando. A escolha médica hoje, principalmente hoje, na realidade que a gente vive, ela não está pelo financeiro. Ela está pelo amor à profissão, pelo amor às pessoas, pela capacidade de lidar com o outro, pelas adversidades e crescer tanto como profissional como ser humano. Então, o jovem hoje, ele não pode pautar a escolha médica em prol do financeiro.
Eu acho que pode ser que antigamente a medicina era extremamente rentável, hoje ela não existe mais, sabe? É uma ilusão pensar que você formou, a gente até discutiu isso, Sim, né, Fê? sim. Você formou, no outro dia você está rico. Não, isso não existe. A medicina hoje, a escolha em ser médico, ela perpassa muito mais do desejo em fazer o bem do que do benefício próprio. Então, acho que a gente tinha que falar muito sobre isso, né, Fê? Sobre Sim, o desejo de com certeza, ajudar. no cuidado com o paciente, assim. Eu vejo que não só na medicina, mas em todas as áreas, precisa-se ter um olhar mais aprofundado para o cliente. Porque o paciente não deixa de ser cliente. E às vezes os profissionais da saúde, vocês vão me falar se é verdade ou não a minha percepção, formam querendo tratar a doença. E esquecem do ser humano. É uma percepção minha ou eu tô com certeza ou eu estou equivocada? Eu discordo um pouco da fala do Felipe. Eu ainda vejo, quando você pega o salário inicial de um engenheiro recém-formado, de um advogado recém-formado, a dificuldade para que eles entrem no mercado de trabalho. Medicina continua sendo a melhor das opções, não resta a menor dúvida, né? Um estagiário de engenharia, ele entra com R$ 1.500. O de medicina ganha 4.000 e está gritando que está pouco. Está pouco. Se você olhar o tanto que ele produz, principalmente para os hospitais privados, ele mereceria uma remuneração melhor. Eu, quando era R1, a minha turma teve uma greve nacional, nós passamos de 4 para 8 salários mínimos. Então, a preço de hoje, eu ganharia R$10.000. Era um valor que me permitia essa dedicação exclusiva. Depois a coisa foi caindo. Ninguém vai ficar rico. Mas, se você fizer a coisa certa, se você fizer um projeto de trabalho a longo prazo, se você construir uma carreira que seja com um alicerce em você não estar pulando de galho em galho, porque aquele galho vai pagar melhor, você vai chegar aos 15, 20 anos de carreira com uma estabilidade financeira, profissional, certamente maior do que talvez você tivesse na outra profissão. Eu falo o seguinte, eu tenho 3 filhos também, a Vera tem 2, o meu mais velho formou, os 3, medicina também. E por que eu não queria que a minha filha fizesse? Porque a filha a gente não quer que rale muito, mas não teve jeito. Os machos eu até deixei ir, mas a menina eu não queria. Você tentou. Fiz tudo. Tentou segurar, mas ela foi. Mas não consegui segurar, né? Mas eu falo o seguinte, se eu tivesse algum filho brilhante, jamais eu deixaria eles entrar na medicina. Mas eu não tenho. Eu tenho pessoas medianas e que não são preguiçosos. Então, para ser médico hoje, para você ter algum sucesso, você tem que ter dedicação, não ser preguiçoso e você investir na sua formação. É isso. Agora, ficar rico, sinto muito. Não vai ser com a mão no paciente. Você pode até arrumar alguma coisa que a medicina te traga, de aparelho, de máquina, de botar os outros para ralar. Mas se for você, minha filha, com a mãozinha no xixi, cocô e sangue, não vai ser. Rico, não. Concorda? Concordo. Eu acho que quando a gente fala sobre retorno financeiro, sobre a questão referente à bolsa, sobre o que era antes e o que é hoje, eu acho que o perfil hoje, um pouco do médico, ele mudou, né? Eu acho que hoje a gente tem políticas públicas que fazem que o perfil do estudante e do recém-formado seja diferente. Então, talvez, eu acho que essa ansiedade e essa indignação com o valor de bolsa de residência seria com a carga que esse profissional ele acaba de formar e ele recebe. Então, vou só ser um pouco prático nessa ideia. Hoje a gente tem profissionais que são médicos e que tem, por exemplo, um FIES para poder pagar. Então, eu acho que quando a gente fala em valores, isso fica um pouco delicado em dizer o que é alto, o que é baixo, o que deveria ser, porque aquela realidade daquela pessoa, muitas vezes, é diferente do que a gente viveu, sabe? Então, quando a gente fala em
em bolsa da residência, o valor, vamos comparar com o valor do salário médio da população brasileira. Mas a gente tem que colocar esse profissional no custo de vida que ele é inserido. Então, quando a gente fala do valor da bolsa da residência, que é hoje 4.106 bruto, então, líquido, o residente recebe ali em torno de 3.300, 3.400. E a gente faz a seguinte pergunta, e eu me fiz muitas vezes essa pergunta: 3.300, qual é a realidade que eu estou inserido nesse determinado momento? Então, eu não tive FIES para pagar, mas eu tive muitos colegas que sim. Às vezes o FIES para pagar, o aluguel para pagar. Hoje a realidade do residente não é viver perto de casa. Muitas vezes ele faz residência, ele mora longe, então ele tem que pagar aquele aluguel. Então, quando a gente coloca aquele indivíduo inserido no contexto dele, eu questiono realmente se a residência que exige uma dedicação exclusiva, ela proporciona para esse profissional que está ali, para aquele estudante que está se especializando, condições para realmente ser uma dedicação exclusiva. Porque hoje a gente sabe que o profissional médico, ele mudou, sabe? Ele tem novas exigências, ele tem novos compromissos e muitas vezes ele tem aquele desejo de se especializar, de fazer residência médica, mas muitas vezes ele não dá conta, sabe? E tem a família que ele tem que ajudar, que apostou naquele investimento. A gente sabe hoje que, assim, uma mensalidade de um curso de uma faculdade particular tá beirando de 10 a 14 mil reais. Então, assim, quando a gente fala em retorno financeiro, a gente tem que pensar também como um todo, sabe, Fê? Quando a gente pensa assim, peraí, quanto custou para formar esse médico? Será que eu vou ter esse retorno? Então, quando eu falo sobre a escolha da medicina, ela tem que perpassar muito mais pelo desejo pessoal de promover o bem, ela não pode ser pautada no desejo financeiro, sabe? Porque o investimento hoje para formar um médico e os obstáculos que esse médico vai ter, esse retorno financeiro não vem da forma tão esperada. Exatamente. Então, talvez esse desejo, esse fomento de querer conquistar e abraçar o mundo e não vai abraçar. Eu falo isso por mim, como experiência própria. Eu já me encorajei. Já me conformei. E eu já me encorajei muitas vezes a me expor a determinadas situações que quando eu coloco o pé no chão, eu falo assim, opa, pera. E muitas vezes eu mando mensagem. Sabe, mando mensagem pra Fatinha, peço um conselho, discuto um caso e a realidade vem, sabe? Então, não é muito assim. Eu acho que a gente tem que pegar esse indivíduo e colocar assim, olha, beleza, será que o médico é aquela pessoa reclamona? Não, vamos pegar esse indivíduo e colocar em que meio que ele está sendo inserido. Ele fez 6 anos em uma faculdade fora do estado, ele está longe do pai e da mãe, ele está fazendo uma carga horária de plantão assustadora, querendo ou não, residência médica é no mínimo 60 horas por semana, por mês, né? Assim, por semana ele vai fazer 60 horas. Então, assim, será que alimentação, quem paga? O aluguel, quem paga? Então, assim, e o estudo? Onde ele vai se encaixar nessa especialização? Então, talvez, para a gente falar sobre a questão de especialização, talvez a gente tinha que reformular a educação médica, sabe? As necessidades, elas mudaram, sabe? O médico que está ali não é o médico que estava há 10 a 15 anos. O salário mudou e a valorização ela não aconteceu. A valorização da bolsa ela não acompanhou a oscilação do salário mínimo. Ela não teve essa mudança. Não, a própria formação mudou, né? Nós fizemos residência em 2 anos. Sim. Né? Nós entramos na faculdade direto. Então, ela entrou mais jovem ainda do que eu. Ela formou com 22 anos. Ela terminou a residência com 24. Eu terminei a residência com 25. Hoje, o que a gente tem é as pessoas terminando residência, se for de 3 anos, né? Quando não vai fazer um R4, alguma coisa, é 28, 29, né? Com 29 anos, ela tinha 7 anos de formada. E aí, como é que faz? O cara também tem vontade de casar, o cara também quer ter uma casa e ele ainda está em fase de formação. Quando a gente... Esse assunto que você tocou, Fatinha, é extremamente importante. A gente já trabalhou isso no nosso podcast, né, Fê?
a carreira médica, ela existe várias abdicações. E a gente também tem a questão da mulher no mercado de trabalho. E a gente sabe que a medicina, muitas vezes, pelo fato de a gente escolher ser médico hoje, a gente isola determinadas vontades que a gente tem. E a gente sabe muito bem, por exemplo, o desejo de ser mãe, o desejo de cuidar da família. A carreira médica, como é que foi conciliar a carreira médica em cuidar dos filhos, da família? Vocês sentiram alguma dificuldade? Como é que foi esse desafio dessa jornada dupla? Sem palavras, né? Se você perguntar como, a gente não sabe responder. Né? Olhar para trás e falar assim, não dei conta, né? Muito difícil. Imagina você chegar numa cidade que você não conhece ninguém, né? Sozinha, né? Fazer tudo que você tem que fazer, casar e criar uma família. E o Felipe esqueceu de falar que a nossa especialidade é a pior especialidade dentro da medicina, em termos de dedicação, porque a gente fica 24 horas de plantão, diariamente, né? Durante 7 dias na semana e 30 dias no mês. Então, como que você programa, né? Criar seus filhos sem ter uma estrutura e aí sem o dinheiro, né? Para você ter essa estrutura, de ter uma empregada em casa, né? De ter uma companhia para você poder sair de casa para dar um plantão, para você poder sair de casa para fazer um parto, né? Sendo que você não está programado. Então, a gente viveu isso tudo com muita dificuldade. Eu acho que isso é o lado mais pesado da medicina. Família fora, eu perdi todas as festas da minha família, todos os aniversários das minhas irmãs, dos meus pais, dos meus sobrinhos. Então, assim, é muito difícil, porque eu tinha que concentrar na minha profissão e em 2 filhos que eu tinha. Então, é o lado difícil da medicina. É o lado que nenhuma profissão tem. Isso. Eu tive um pouco mais de facilidade que a Vera, porque a minha família, né, morando aqui em Belo Horizonte, eu tive ajuda, né, de meus familiares nessa questão de logística, de levar e buscar menino, né, porque eu nunca... Eu me virei nos 30, mas eu nunca coloquei menino em especial. E quando não dava para eu ir, eu tinha essa turma que dava o suporte, né, irmã, pai, mãe. E até eu, né? Até a Vera buscou dia, menino meu que ligou e falou assim, tá passando mal, tá vomitando na escola, eu não podia sair, o carro no Odete era meu, a Vera foi buscar menino, menino ainda vomitou dentro do carro da Vera, depois ainda paga mesmo. Mas eu para mim o que ficou assim, que é a coisa que mais assim me marcou das perdas que a profissão trouxe, foi que... Jogo do Cruzeiro. Não, teve um. Esse foi ganho. Teve um com os ingressos comprados do cambista no bolso e o parto não nasceu, que é esse da Libertadores, uma tristeza. Guardei. Esse também. Agora, a minha filha, a caçula, né? Ela foi coroar Nossa Senhora, 4 anos de idade. Meu pai já estava doente, já estava para morrer. Meu pai falou, eu quero que ela vá coroar. E levou para arrumar tudo. E tudo certo. Domingo, missa das 9, 5 horas da manhã, me chama para um parto. Óbvio que o parto nasceu às 10. Quando eu cheguei, a coroação passou. E eu perdi a coroação. Só tem o retrato comigo na porta, porque eles ficaram esperando na porta da igreja, ela e meu pai, ela de anjinho lá, mas eu falei, única vez perdi a coroação. Então, isso aí foi... E agora a menininha do parto é minha cliente. Toda vez que ela vai lá, eu falo com ela, pedi a coroação da minha filha. E a história do... Porque eu também gosto de futebol, só que eu sou atleticana, graças a Deus. Meu Deus do céu. Não, aqui, teve a última vez que eu fui, foi no último jogo penúltimo jogo do Atlético. Eu fui vestida... Tinha acabado de sair da audiência. Eu fui vestida de social, no meio de todo mundo vestido de time do Atlético. Tão apaixonada que eu sou também. E como é que foi quando você perdeu esse jogo? Não, foram alguns, né? Alguns. Esse foi um que o problema foi o preço do ingresso, o ingresso no meu bolso. E eu tive que ligar, né? Que eu ia com uma turma, tinha comprado ingresso, fui na porta lá da maternidade, entregar os ingressos, numa tristeza, o pessoal ir. Fiquei. Então, o que vai fazer? Não existe, né? Falando sobre essas histórias, assim, que a gente... das abdicações, eu queria saber de vocês se tem alguma história que
que se vocês puderem contar, claro, que marcou a vida profissional de vocês. Eu vivenciei determinada história com determinado paciente e que isso mudou minha concepção de vida, mudou minha experiência, meu olhar para a vida. Teve alguma história que vocês viveram e falaram assim, nossa, talvez depois disso que eu vivi, meu olhar para a vida vai ser diferente? Eu vou te falar que o que mais marcou foram os insucessos. Então, assim, porque a obstetrícia, a ginecologia, a gente trabalha muito com prevenção, né? Sempre dá muito certo. A maternidade, né? 99% das vezes dá tudo certo. Mas os insucessos mexem muito com a gente, né? Eu acho que isso que você está falando, eu acho que me marca como início de especialista. Isso, para mim, exatamente, eu sinto a mesma coisa, porque a gente, como ginecologista obstetra, a gente já tem um escopo do que vai acontecer. E teoricamente, a gente espera um final feliz, né? A gente está diante de uma paciente jovem, a gente está diante de uma vida que irá nascer e algumas vezes, né, os desfechos não são tão favoráveis e lidar com o inesperado é muito difícil, né? E lidar com um escopo diferente do que é projetado é muito complicado. É muito difícil a gente falar isso quando a gente está lidando com um profissional, por exemplo, que trabalha com emergência, que está lidando com os extremos da vida, né? Mas a gente lida com o início. Então, assim, você chegar para um paciente ou para um familiar e contar um desfecho totalmente fora do escopo que a gente projetava, isso é muito ruim. Assim, diagnóstico câncer, né? Que a gente trabalha. Isso é muito difícil, sabe? Você lidar com um escopo totalmente diferente, você chega para essa pessoa e fala uma realidade totalmente inesperável, assim. Eu falo muito isso porque eu trabalho muito com parto em São Paulo. E o parto a gente está esperando a vida. A gente está esperando o recomeço, a gente está esperando novas histórias. E eu falo muito com as minhas pacientes que muitas vezes a gente não pode romantizar, sabe? A gente tem que ser bem realista. E desfechos desfavoráveis, eles acontecem. E falar sobre isso é muito difícil. Falar com o paciente e até psicologicamente pra gente. A gente entender que esse desfecho foi diferente do que a gente estava esperando. E chegando nesse assunto, eu queria perguntar para vocês, a gente sabe que a carreira médica ela tem um desgaste emocional muito grande. E como que vocês fizeram para cuidar do emocional de vocês como médicas? Quais foram as táticas e os conselhos que vocês vão passar pra gente? Vou deixar a decana falar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não deu tempo de pensar. Exatamente. Eu acho que o mais difícil é você conseguir se manter produzindo, que você tem que produzir em larga escala. Consulta, atendimento, casa, especialmente mulher, né? Tomar conta de casa, de menino, de escola, de para casa. De marido, né? Você tem que dar conta desse negócio todo, né? Então, eu tenho 2 ótimas válvulas de escape. Hoje eu vou ver o jogo do Cruzeiro. Na hora do jogo, o menino não pisa nessa sala. Então, eu sempre tive o meu boteco. Maravilhoso. Né? Sempre tive. É sagrado, é de lei. Né? Eu sempre tive o futebol como uma coisa que eu gostava de assistir. Eu jogo sinuca. Meu pai jogava sinuca. Tinha sinuca em casa. Eu jogo sinuca. Então, esse tipo de coisa, na hora que eu estou fazendo, nada me abala. E outra coisa que eu aprendi também com meu pai era obstetra também, minha filha, o problema lá do consultório fica lá no consultório. Então, eu tive até muita facilidade, acho que eu tive um modelo. E o contrário também, o problema da minha casa, eu não levo para o meu trabalho, obviamente, né? Porque todo mundo tem os seus problemas pessoais também, né? Você acha que a nova geração lida com essa mesma tranquilidade? Eu acho que não, porque eles têm uma visão de mundo bem diferente, né? Não é uma coisa de construção a longo prazo. Eles estão sempre na emergência. Eu acho que essa questão de assim, eu costumo dizer, a gente namorava por carta.
Os caras ficam nervosos se não responde o WhatsApp. Eu estava refletindo outro dia, estava lá brigando lá para achar um negócio no UpToDate, eu estava pensando assim, poxa, estou com impaciência com o negócio aqui. Vocês têm ideia como que era quando a gente queria um artigo novo, uma atualização quando eu estava na faculdade na década de 80? Você ia na biblioteca, pagava uma taxa para a bibliotecária para ela fazer uma consulta. Aí ela falava, você volta daqui 15 dias. 15 dias depois você voltava, ela tinha os títulos dos artigos com um resumo que ela encontrou sobre aquele tema atualizado. Aí você pagava por tema. Aí ela falava, agora eu vou comprar, você volta daqui 10 a 15 dias, dependendo de onde fosse. Então, se queria uma atualização, companheiro, 30 dias e bancando. Hoje os caras falam no UpToDate, tem que ser tudo muito rápido. Mas isso eu acho que esse piorou. Não para a medicina, não para a ciência. Nossa, os diagnósticos, as curas. Mas para a gente dar conta disso hoje, era muito mais fácil. A gente atualizava no Congresso quando saía uma edição nova de um livro. Hoje é de um dia para o outro. Às vezes eu vou falar alguma coisa, um residente fala, mudou. Eu falei, mudou. Então, assim, é difícil. Coitados, vocês serem inseridos. A gente foi aos poucos, né, Fátima? Vocês serem inseridos nesse tumulto, nessa confusão de uma vez só, é muito difícil para vocês. Nossa época foi mais fácil. Mais fácil, muito. Entendeu? A gente sempre estudou, a Fátima sempre, né, a gente sempre foi estudiosa, mas era muito mais calmo. Não era essa velocidade no clichê de hoje, que a gente sempre escuta, é que o médico ele sempre estuda. E então hoje a realidade ela exige dos médicos muito mais. Isso porque os conceitos cíclicos mudam com muita com residência, com aluno, a Vera lembra, nós conhecemos uma figura que ele ia falar sobre um tema e ele inventava assim, segundo Robert, segundo não sei quem, segundo Vera, as coisas. Na América, tudo não existia aquela coisa, a gente ficava ali e falava, como é que esse cara sabe isso tudo? Hoje você fala um negócio, o aluno está ali debaixo da mesa, no celular, consultando, ainda te corrige. E tem um prazer de virar e falar assim, aqui, ó. Já mudou. E a gente vai no remo, né? No remo, para poder os caras não desmentir a gente. E a gente tem essa dificuldade também com o paciente. A gente sabe que hoje o paciente confere muito mais. A exigência é outra. O doutor Google tá ali. E muitas vezes o paciente ele chega com um diagnóstico, com uma ideia que muitas vezes não é aquilo que está acontecendo. Exatamente. E lidar com aquilo é muito difícil. Você lidar com uma ideia pronta. Ele te testa. Ele te testa. Né? Sim. E a gente ainda mais velho sabe sair dessas situações. Mas o novo se enrola. Como é que vocês lidam com a tecnologia, com o avanço da tecnologia? Né? Porque hoje em dia, por exemplo, você vai no hospital, tem muita coisa que é por sistema, estão tirando o papel e entrando os celulares. Quando muda o sistema, eu digo assim, eu não preciso mais disso. Eu vou embora. Aí eu vou para casa. Cadernetinha. Tem uma cadernetinha, passo a passo. Quando é muito complicado, foto no celular e abre e fala assim, mas tá diferente. A senha. A senha é uma confusão. Gente, é uma tragédia. É uma confusão. Isso eu invejo a digitação. Deles. Eles não têm nada na cabeça, mas nos dedos, olha... Meu sonho é digitar igual eles. Eu fico encantada. Mas é igual minha casa. Na hora conversando com a minha mãe no WhatsApp, aí tá lá digitando. Eu acho que vai vir assim, uma enciclopédia, né? É que eu penso que não, é um ok. Adorei. 3 horas digitando pra mandar um ok. Como assim? Outro dia meu menino falou comigo assim, mãe, a gente digita no celular com os 2 dedões. Eu falei assim, eu já tenho risartrose dos 2 lados de tanto passar espectro. Se eu for digitar com os 2 dedos, eu paro de trabalhar, cara. Eu tenho que digitar de ponta, catando milho. Mas vocês veem com algo positivo esse avanço? Ajuda? Sim, nossa, a medicina é outra, gente. Não tem. O diagnóstico, a sobrevida, não. Quem
quem é a gente, né, para dizer tudo graças à tecnologia. Claro. Não tem como a gente não achar bom. A gente tem dificuldade. Nós que não somos boas nós temos muita dificuldade. E para a gente superar isso, a gente gasta mais energia do que eles. Então é muito difícil. Eles já vêm com esse aplicativo. Agora eu vou falar com você. Um dos mecanismos para a gente dar conta desse estresse chama residência médica. Eu sou, assim, fã de carteirinha de residência médica. Eu acho que o médico é outra pessoa quando ele faz um programa de residência, porque não dá conta, né? É ali que a gente tem segurança. Você sabe que até hoje, quando eu estou diante de um caso difícil, que me dá, assim, de repente, aquele coisa da ansiedade, eu falo assim, Vera, você foi treinada para isso. Você sabe isso e você vai dar conta disso. Eu falo para mim, é uma das coisas que me acalma, sabe? Você sabe, você vai dar conta. Então, isso me dá uma acalmada. Tem hora que eu paro, né? É porque a formação. Eu acho que a residência médica, ela é tão desafiadora que é aquilo, tipo assim, ó. Você foi preparada mesmo para aquilo, sabe? É difícil para todo mundo. Então, acho que quem enfrentou uma residência médica bem feita, né? Uma especialização boa, caso difícil, vai ser para todo mundo, sabe? Vai ser todo mundo que vai suar naquele caso, vai ser difícil. E a residência médica, hoje a gente tem o obstáculo, né? Hoje a formação médica ela é invadida por diversos setores. Pós-graduação, cursos muitas vezes que o profissional ele se intitula especialista daquela área, que ele não é. Então, eu acho que essa parte da formação médica é um desafio. É um desafio para os médicos que estão formando, para ver a importância da residência e de entender que é necessário, muitas vezes, passar por isso. Porque a informação, o recém-formado ele é bombardeado o tempo inteiro, sabe? E eu acho que é importante a gente falar isso. Olha, eu sou médica, eu me especializei, tive minha carreira e hoje eu vejo a importância de ter feito uma residência. E o recém-formado, muitas vezes, ele não tem essa referência, sabe? Acha que é tudo mil maravilhas, que vai ser isso, mas hoje eu também vejo. E quando eu formei, eu falo pra vocês, assim, eu não queria fazer residência, sabe? Eu queria trabalhar, aquele desejo, aquele fomento de querer fazer dinheiro. E eu acabei fazendo residência, eu acabei entrando no Odete. E hoje eu sei que, pra mim, foi a escolha certa, sabe? Então, eu acho que talvez é um conselho que a gente dá aí pros nossos telespectadores, acadêmicos, da importância. Agradecer, né, Felipe, a relação. Além da parte teórica, né, da formação médica em si, eu acho que a vivência dentro do hospital traz várias coisas. Você aprender a lidar com seus pares, de igual para igual, né? Você aprender a se impor com as outras especialidades que você trabalha, principalmente na ginecologia e obstetrícia. Quando eu terminei a residência, acho que até pela idade, pela arrogância de achar que eu tinha feito uma residência boa, eu não cheguei com medo do trabalho, mas eu tinha medo do anestesista mais velho me desmerecer. Eu tinha medo do preceptor mais velho chegar. Eu fui trabalhar no Odete, que é onde eu trabalho hoje com a Vera, e eu não tinha feito residência lá. E não tinha mais ninguém. Tinha tido uma outra pessoa antes de mim que já tinha saído. E existia uma certa ideia de que a pessoa para trabalhar lá era de lá mesmo, entendeu? Então, quando eu cheguei, a minha maior insegurança foi exatamente em relação a isso. Como que eu vou ser recebida pelos pares? E para se impor. Então, isso é fundamental a residência, porque você aprende a respeitar a hierarquia, a se posicionar como profissional, né? A atender no consultório com alguém ali do seu lado, falando assim, poxa, eu mesmo sou chata com isso. Residente chega, bota uma xícara em cima da mesa para atender. Aí tá atendendo, tá comendo e bebendo. Eu digo, postura, meu amigo, né? Quando termina, você viu a cor da calcinha da paciente? Não vi, não. Falei, você sabia que ela botou a melhor calcinha dela?
Ninguém nunca vê a calcinha, mas não tem mulher que vai no ginecologista que não bota uma calcinha nova, um sutiã novo. Aí você vem e fica comendo em frente a ela. Então, eu acho que a residência ensina tudo isso. E o preceptor tem que estar em cima para passar tudo isso. O regramento de como você deve se portar enquanto médico. Você está lá treinando para ser médico. E Eu vivi isso. Esse xingamento, eu estava lá. Felipinho, sobe a máscara. Na hora errada. Eu vivi isso. E hoje as coisas não estão ideais, mas já melhoraram, né? Eu falo como mulher no mercado de trabalho. Não foi, eu também sofri algumas coisas. Você fala de se vão te desmerecer. Já fui desmerecida por profissionais mais velhos. Mas com vocês, assim, como foi na época de vocês serem mulheres no mercado de trabalho? Foi tranquilo? Porque na época de vocês o normal era estar casada dentro de casa, cuidando dos filhos e tudo mais. Não era mais, não. Não era mais, não. Já estava tranquilo? Tá, não tive problema nenhum tipo com de isso. Sentimento em relação a isso. Não, e nenhuma discriminação. Não, eu nunca nada, senti. nada. Porque eu Nunca, era mulher. Nunca. Graças a Deus, que bom. Que bom. A gente Isso sabe mostra que né, isso existe, Mas a gente tinha um perfil um pouco diferente no sentido assim, se a gente pegasse uma sala formando em medicina, a gente tinha um número maior de homens formando num determinado período, em comparação com as mulheres. E hoje a gente vê um perfil totalmente diferente. A gente vê muito mais mulheres formando do que homens. Ou seja, as mulheres estão conquistando mesmo o mercado de trabalho. A minha o índice de mulher na turma saúde é muito foi grande. a primeira da UFMG que teve uma mulher a mais. E você vê, 86 já era uma mulher a mais. Daí para frente foi só aumentando. Podemos falar, né, Fátima, aquele ditado. Toda profissão que tá ruim, pode saber que já tá cheia de mulher. Os homens já saíram e estão noutra melhor. Estão noutra, dá dinheiro. Isso é verdade. Meu marido pega o elevador lá no prédio que nós trabalhamos, aí ele tá dentro do elevador todo dia, só tem ele de homem, só mulher, quase sempre só mulher. Ele fala, gente, onde é que os homens estão? Não é atendendo consulta, só tem eu de subindo nesse elevador todo dia. Maravilhoso. Seu marido também é médico. E como é que... Então, ele entendeu, assim, né? Porque a gente estava falando até no outro podcast que é mais fácil quando é pares, né? A família, o homem e a mulher são médicos que entendem a rotina maluca. Então, eu vou perguntar pra Vera, que já tinha um outro perfil, né? Que seu marido é jornalista. Como é que foi pra ele entender a sua rotina, a sua 24 horas por dia trabalhando, como você bem disse? Na verdade, eu conheci com 14 anos. Então, foi uma trajetória. Né, ele foi assimilando aos poucos. E também, eu acho que muito deu certo, porque ele trabalhava com esporte. Sim. Então, a vida dele também não tinha hora, né? Ele dava aula em faculdade, ele trabalhava esse final de semana, à noite. Então, nós dois sabíamos também, pelo fato de estar aqui sozinhos, um tinha que contar com o outro. Então, não podia cobrar um do outro. Não tinha espaço para isso. Né? Acho que muito deu certo porque era de outra profissão, mas uma profissão também muito desregrada, igual da medicina. Então, vocês foram muito parceiros. Pra gente, não tinha outra opção. Para dar certo, tinha que ser parceiro, né? Para os meninos, né? Para levar, buscar a dinâmica da família. E a gente conseguiu, a gente sempre investiu muito na família, né? E é o que eu sempre falo, tudo que a gente investe dá certo. Sim, se você investir em ficar rico, Felipe, você vai ficar. Sério, se você investir em ser bom médico, você vai ser. Se você investir no seu casamento, você vai ter um ótimo casamento. Mas entendeu? Mas é aí que pega a nossa geração. A gente não quer investir. É isso que você falou. Achei brilhante. Você quer resultado sem investimento. Exato. E não é só na medicina, em tudo que a gente faz. O que você investir, você vai ser bom, você pode ter certeza. Eu também concordo. Eu passo isso muito para os meus meninos, né? Tenho certeza, eles vão colher. Não é? Não tem dúvida. E quando a gente fala sobre realização de sonhos, e quando a gente fala em carreira médica de sucesso, eu fui aluno de vocês, eu sei que a profissional que vocês são hoje, que é referência na ginecologia e obstetrícia, mas uma coisa que a gente pergunta e que eu acho que é crucial em falar em sucesso
vocês se realizam como médicas hoje? Completamente. Na verdade, eu gostaria de ter feito direito. Ah, é? Era meu sonho, né? Mas Nada, eu fiz você ia vestibular. sofrer. Olha, eu aqui fiz direito e tô indo pro mercado da saúde. Não, mas o quê? Eu sou fã da arte do convencimento. Então... Fã da lábia. Mas uma coisa que eu aprendi convivendo com o Felipe, tem coisas parecidas entre o direito e a medicina. Sim, acho que a medicina é um convencimento. Uma pessoa que tá ali com você, que você vai propor um tratamento pra ela, que você tem que passar um convencimento, sabe? Você tem que passar... Com certeza. Segurança do que você tá falando. Uai. E como eu fiz vestibular em dezembro de 80... na época, o que hoje se fala da medicina, se falava de direito. Já existiam inúmeras faculdades particulares e era essa história, a profissão vai ser predada e tal. Mal sabia eu, né, que os concursos públicos viriam aí e que se eu tivesse feito, talvez tivesse aposentada hoje com um salário maravilhoso, né? Mas como tinha aquela coisa, não vai ter mercado de trabalho, o meu caminho natural foi inspirar no meu pai e fazer medicina. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que para que eu me tornasse essa pessoa, foi fundamental a minha trajetória de escola pública, formação numa universidade pública, trabalhar direto no SUS, estar aqui até hoje dessa forma. Talvez se eu tivesse feito direito, estava aí, né? Ganhando embolorada, com uma toga, alguma coisa assim, ou um escritório, sei lá. Mas eu tenho certeza que eu não teria, né, aprendido a ver as coisas que eu vi. Às vezes tem dia que eu chego lá no consultório, no Odete, né, xingando os meninos, eu pra mim mesmo, né? Que os meninos dão trabalho demais, não sei o que e tal. Nada, não, mas a gente vai xingando, né? Porque desagrada, né? Aí você chega lá, entra uma e conta a tragédia que ela tá vivendo. Você para até de pensar na consulta, de ouvir e fala assim, perdão, senhor. Perdão. Então, isso a medicina nos dá. Sim. São duas coisas. Ela nos põe de joelho com o que a gente vê da vida do outro e ela nos põe de joelho porque ela muda toda hora. O residente, o acadêmico, o residente chega e fala assim, já mudou. Aí sua arrogância da dominação do conhecimento, você fala assim, lá vou eu voltar no up-to-date. Essa é a grande vantagem da medicina. E você, Vera? Não tem explicação, não, né? É a melhor profissão do mundo. Ah, maravilhoso. É a melhor, não... Nossa. Ela ama ser obstetra. Né? Não, a gente vai cansando, né? É igual essa vida, né? De dedicação. Mas é a melhor profissão. Não falo a obstetrícia só, que é a beleza, o glamour, né? Igual hoje, eu faço pré-natal e parto, de menina que eu fiz parto, né? Tem preço isso, né? É muito bacana, né? Mas eu digo da gente, né? Aprender com a vida mesmo, né? Acho que é o poder transformador. A medicina tem sim. esse poder de impactar diretamente a vida da pessoa, assim, né? Às vezes o Felipe compartilha comigo algumas mensagens que ele recebe de pacientes. Talvez para ele seja só mais uma paciente, mas a força e o impacto que ele vai ter na vida dessa mulher, que às vezes vai ter um único filho e ele vai ser o médico que vai colocar esse filho no mundo. Então, é um poder transformador que às vezes, gera muita admiração. Fernanda, não é só isso. Às vezes ela volta depois e fala, aquilo que você me falou naquela consulta mudou minha vida. Exatamente. É não foi nenhum foi um procedimento cirúrgico. Foi chega lá com o mundo caindo para ela, você... Impressionante como que isso é na vida dela. É muito bacana. Demais. Da ginecologista, né? Que fatalmente vai envolver a intimidade das pacientes. Agora, é uma coisa que eu também acho que é importante a gente pautar. Tem um colega nosso que é muito bem sucedido na medicina e ele fala isso muito. O médico se prepara, às vezes, muito para entrar na medicina, mas ele não se prepara para sair. E eu e Fatinha somos de uma geração, assim, até geração um pouco abaixo, mas a gente cansou de ver médicos que só investiu na medicina e
quando ele fica velho, ele se sente completamente isolado do mundo. Eles ficam vagando por hospital, exercendo a medicina sem condição física e emocional nenhuma mais, porque ele não tem o que fazer. A família não dedicou, aquela história do investimento. Ele não dedicou a mais nada na vida dele, só a medicina. Então, também não é o melhor para esse médico. E em termos financeiros. Sim. Por quê? Porque às vezes com aquela vida de ganhar bem, de gastar, quando ele já está velho, numa situação que nem a Fátima, que é verdade, a gente vai diminuindo, né? Claro. O nosso potencial de trabalho. Claro. E você tem que trabalhar porque você não tem dinheiro. Estamos da importância do planejamento financeiro ao longo da carreira. Né? Na verdade, Sim, então, sim. esse planejamento, né, é financeiro. E essa coisa de você ter, né, outros objetivos além da medicina, isso é muito importante. Então, que sirva de lição para essa turminha aí, né? Com certeza. Principalmente planejamento financeiro. Muito. A gente tem colegas, né, Fátima? Com certeza. Hoje que são bons profissionais, mas não podem parar. Porque não tem podem como parar. se manter. E quando que vocês tiveram esse start que tinha que preocupar? Foi desde sempre ou foi ao longo da carreira? Eu acho que isso é muito da pessoa, né, Fátima? A eu, gente eu, não tem eu, muita eu, vaidade, eu acho que né? eu acho que se você é organizado nas outras coisas, você vai ser financeiramente. Raramente você vai ver um sujeito que é desregrado financeiramente e ele Tudo também certinho. e a família dele também não está bagunçada, o consultório dele não é bagunçado, ele tem uma taxa de complicação maior. Então, se você é organizado, você vai fazer isso naturalmente. Agora, para quem já se enxerga não sendo, ele precisa de ajuda. Sim. Ele precisa de ajuda de um... Quem sabe um companheiro, né? Bom, Exatamente, né? que tem vai dar uma casamentos, estabilidade. Tem uniões que né? dão tão certo. Tem que ter uma ajuda profissional, uma terapia Sim. para ele se organizar, um consultor. Ele precisa de ajuda. Agora, especificamente, né? Eu sou mais barata do que ela, mas nós não somos nenhuma das duas caras. Mas quando a gente fala sobre organização financeira, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende também, sabe? E uma dificuldade que a gente tem na formação médica é que esse assunto ele não é discutido na formação. Então, assim, você forma, você não sabe nem em qual regime de trabalho você vai ser submetido. Então, a gente já falou muito sobre isso nas questões trabalhistas, médicas, é que o médico, muitas vezes, ele é submetido a uma situação de trabalho que ele não sabe nem que regime que é, se é um CLT, se é uma PJ, quais impostos que ele vai ser submetido, como ele vai se organizar financeiramente. E isso é uma coisa que isso tinha que mudar. A gente tinha que falar sobre organização financeira, sobre o financiamento médico. E muitas vezes é tão engraçado isso que às vezes o acadêmico ele é submetido a um financiamento estudantil que ele não sabe nem como isso vai ser cobrado. Sabe? Nem um juro sobreposto a isso, se realmente vale a pena. Então, muitas vezes o profissional ele forma, ele já tem uma dívida assustadora para pagar. As dívidas de fiéis de médicos giram em torno de 400 a 500 mil reais. No mínimo, isso aí é mais em Exato. conta. Hoje o perfil da faculdade está muito mais cara, né? Então, quando o aluno ele forma, ele tem uma dívida assustadora e é juros sobre juros naquele montante. Então, pagar isso é uma grande dificuldade pro profissional. Uma coisa que eu percebo muito, que aí eu acho que já vem da formação, os cargos de gestão, alta gestão médica, não estão na mão de médicos. A gente conversa, eu com a Kellion, faço muita reunião com o diretor de hospital, e raramente eu topar com um médico. E eu acho que isso tinha que mudar, porque eu falo por mim, o tanto que eu tô tendo que estudar para poder atuar na área da saúde, e mesmo assim eu conto com o Felipe, conto com outros profissionais que são da saúde, senão não ia conseguir gerir. Então, precisa que vocês assumem mais esses cargos de gestão para melhorar a condução da saúde lá embaixo, para os médicos que estão lá. E isso tinha que vir na faculdade hoje, né, para atender as demandas de hoje. É aquilo, né, Fê? O médico ele é tão preparado para assistência do paciente e que existem alguns cargos que
o médico ocupa aquilo, né? O médico que trabalha naquele cargo, o médico que entende sobre o direcionamento do paciente, do escalonamento da trajetória do trabalho. Mas quando a gente chega na ponta do iceberg e vê quem está na direção, no comando, é um profissional que não é médico. Porque o médico em si, ele foi preparado tanto para assistência, e esses cargos de gestão, o médico não é preparado. Mas a assistência começa lá. Exatamente. A assistência começa lá. Exato. E o médico, muitas vezes, ele é excluído dessa figura. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar e pensar em cursos, em projetar esse profissional para essas posições no mercado de trabalho. Tem muitas pós-graduações em gestão hospitalar. Falta um pouco Mas mais... Você sabe o que eu vejo nesse momento? A turma que está investindo nisso é porque ela quer largar o assistencial. Eu também tenho Eu certeza. eu não vejo como vocação. O cara vai fazer medicina e ele vai querer ser gestor, gente? De hospital, mexer não com dá. papel? Também concordo. Gafanhoto? Não existe. Papel. Mas vocês não acham que a gestão, que a assistência começa lá na ponta? Não tenho dúvida. Eu acho que vai ser mais fácil melhorar a visão do gestor, dele entender que medicina não vai fechar a conta não fecha, do que você convencer um sujeito que fez faculdade de medicina de que ele vai mexer com folha. E se ele vai ser gestor, ele não vai ter esse olhar. Ele não vai ter o olhar. Aí ele vai ter o olhar da folha. São duas coisas que não se juntam. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não enxergo solução para isso, não. Agora, pode colocar lá no alto uns que sejam assim um pouquinho mais... com uma visão um pouquinho mais humana, mais empática. mais empática. Exato, né? exato. Já ajuda bem. Exato. Outra coisa que eu acho que é importante, assim, fugindo um pouco do assunto, no podcast passado, a gente falou sobre Covid-19, sobre as implicações políticas que teve a pandemia. E a gente bateu numa pauta muito importante sobre medicina baseada em evidência, que hoje a gente tem muito o famoso achismo e aprendeu de orelhada. Então, eu queria saber de vocês a opinião de vocês em relação a isso, sabe? Se vocês concordam que a medicina tem que ser baseada em evidência, até onde vai a experiência do profissional também. Que Hoje em dia, Felipe, não existe mais o que a Vera acha, o que a Fátima acha. Hoje em dia, você insere o seu paciente num protocolo, que é feito por especialista. O protocolo que vai dizer o caminho. Você, enquanto médico, você tem que estudar, conhecer os protocolos. Tem que ter conhecimento dos protocolos. Isso é que é difícil, porque é muito protocolo. Para você ser correto, né? E fazer tudo certo, você tem que ter muito conhecimento teórico. Mas hoje, Vera, o que você pensa de reposição hormonal? Toda hora eu escuto isso no consultório. Você é a favor? Vera, você é a favor ou contra de reposição hormonal? Não existe isso. Não existe. Né? Cada paciente é uma e você vai inseri-la num protocolo que o especialista fez. Não tem como a Vera ser especialista para tudo, né? Então, isso que é a medicina baseada em evidência e é isso que a gente acredita, sim. E foi um dos passos largos, né? Que a tecnologia e a medicina deu. Por isso que melhorou demais, né? E as fake news? Como é que... Não, fake news em partes de estudo, né, Fátima? Não tem, né? O problema da fake news é a pessoa vender, né? A pessoa vender. A gente estava conversando ali, uma menina que formou em medicina me ligou e falou, olha, eu quero colocar um DIU, eu quero marcar com você. Aí eu virei e falei assim, não, mas não é assim. Você tem que ir na consulta, eu tenho que te explicar como é que é, se você está apto ou não a usar um DIU. Não, mas eu acabei de ver um Instagram de um ginecologista dizendo que na primeira consulta ele já coloca o DIU. Exato. Então, falta de ética. Isso aí não é só na medicina, né? Então, tem jeito. Isso vai existir, né? Porque é isso que eu percebo, assim, que principalmente a tecnologia é maravilhosa. Sou fã. Mas dissemina algumas informações e aí o paciente já chega lá com a cara. Eu vi no Instagram, fulano de tal, falou. Então, apesar de ter protocolos, tem uma levada de pacientes que estão muito influenciados por grupo de WhatsApp. E muitos médicos que não sabem protocolo, né? Exato. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios que a pandemia
trouxe pra gente, né? Lidar com o paciente que ele escutou o que ele acha que é melhor pra ele, na crença, muitas vezes esbarra com questões políticas, do que realmente é benéfico pro paciente. Isso e ele costuma acreditar no que ele já queria, né? Ele já queria. É uma tendência. Mas tanto é que as pessoas vão ler os portais que já tem a linha daquilo que ele pensa. Exato. O sujeito não vai ler o do outro. Eu vejo aí que tem a culpa também do consumidor, né? Eu consumo o que eu quero, né? E ele quer ouvir aquilo ali. E quando tem uma opinião divergente, aí você não serve. Não serve. Fecha a porta e fala assim, vou embora. Exatamente. Não vou mais ser atendido e tudo mais. Acho que foi isso. Acho que foi um podcast extremamente enriquecedor. Acho que foi uma honra a gente ter essas duas profissionais que eu admiro muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. E eu acho que foi o nosso podcast de milhões. Foi o nosso podcast de milhões. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, viu? Foi realmente enriquecedor e pra vida mesmo. Foi um bate-papo, em alguns momentos, até surpreendente. Então, muito obrigada. A gente se emocionou. Eu sim, comecei a chorar. Tô até preocupada como é que vai sair isso na edição. Eu acho que pra fechar, eu acho que é importante a gente dizer que a gente não tá sozinho no comando, né? Sim. Acho que Deus empurra a gente. Totalmente. Às vezes a gente querer ser afã, de querer ser advogado, né? A gente vai pro caminho certo. A gente tem que ser leve. Para poder receber esse empurrão, essa ajuda. Mas a vida conduz a gente, às vezes, por mais planos que a gente faça, né? O que eu vim fazer em Belo Horizonte? Né? A vida me pôs aqui, né? Então a vida te leva. Isso não adianta a gente querer achar que é diferente, porque a gente tem muita ajuda, né? Isso é verdade, a vida leva. Porque vocês vão falando, eu vou colocando muito pra minha vida, assim. Eu tive a formação de direito, achei que eu amo advogar, inclusive, não tanto que eu concilio as duas coisas, mas eu e o Felipe era zero chance da gente se encontrar nessa vida. E hoje eu falo isso muito, porque eu tenho certeza absoluta de trabalhar com o que a gente mexe hoje, né? Exato, eu falo que Deus colocou ele na minha vida para me levar a conhecer um pouco mais da medicina, empreender. E hoje a minha irmã também está no negócio comigo, então é uma coisa que impactou positivamente a minha família. E isso é Deus. É Deus. As probabilidades humanas não ia dar. E quando a gente vai trilhar novos caminhos, e eu já falei isso com a Fê, a gente tem diversos obstáculos, assim, empreender não é fácil. Você buscar um novo desafio e de cabeça e mergulhar. E a pergunta... E nos obstáculos que a gente tem, assim, com a Care On, com plantões que marcam, a gente pergunta se aquilo ali faz sentido pra gente. Então, assim, se determinado momento que a gente chegou, sentou, isso faz sentido. E muitas vezes a gente toma certas condutas pensando exatamente nisso. Isso faz sentido pra mim, aquela pessoa tem um valor pra mim, então eu sigo naquele caminho. Eu acho que a gente trilha mais ou menos assim, né, Fê? Aquilo faz sentido pra mim, e se faz, a gente segue com paz, com consciência tranquila, e eu acho que a trajetória tá sendo mais ou menos essa. Com certeza. E vai ser assim até o fim. Amém. Não é? Ai, gente, que vontade de pedir... Porque o YouTube tá me censurando. Eu tô pedindo música no final, aí quando vai publicar, fala que é direitos autorais. Porque senão terminou tão bonito que eu já ia pôr de novo a Whitney Houston. Não vai dar. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Olha, desculpa a timidez, né? Não, foi ótimo.